a nossa vida com Deus, revendo se estamos verdadeiramente agradando, né, o coração desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos formou, nos chamou, né, para uma obra, nos chamou para alcançar uma promessa. Amém? E eu quero hoje trazer uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Antes de entrar na palavra, quero dizer para você, homem que não esteve aqui ontem por algum motivo, e eu compreendo, mas você perdeu um culto, né? Gravou, né? Então vai lá e, só para deixar você com água na boca, está gravado. Foi uma benção, irmãos. Nossas redes de homens se reuniram ontem aqui. Foi uma palavra abençoada, né? Do início ao fim, Deus falando, né, ao nosso coração. E eu saí daqui ontem muito abençoado. Amém? Não percam essas... A não ser que por algum motivo justo, né? Algum motivo de trabalho, ou algum motivo de uma razão de doença na família, alguma coisa. Mas não percam essas reuniões, irmão. Deus, Ele tem trabalhado fortemente nas nossas reuniões de homens, e esse ano vai ser... Vamos estar encerrando agora em dia 10 de dezembro, lá na nossa congregação de colégio, amém? É o segundo sábado, só que esta última vai ser aberta para toda a família, para a gente levar as esposas, levar os filhos, porque nós vamos estar fazendo o encerramento na nossa rede de homens do meio do ano de 2022. Então vai ter uma comunhão, vai ter uma confraternização, e eu conto com a sua presença, amém? Foi muito bom ontem aqui, e creio que no dia 10 não será diferente. Dia 19, na nossa sede, nós vamos ter o café com elas, e no dia 26 vamos ter o café com elas aqui em Vaz Lobo, amém? Então você pode se programar, se pudesse programar para estar nos dois, maravilha, né? A sua programação é só para as mulheres, vai ser uma bênção também, e o ano que vem vai ser também de forma rodízio, né? Cada mês acontecendo em uma congregação o café com elas. Então vai se organizando as mulheres aí, né? Se envolvendo cada vez mais nesses trabalhos, que é um trabalho voltado para todo o campo, né? O trabalho da rede de homens, o trabalho da rede de mulheres e também o trabalho da rede de jovens, né? Que em breve já vamos estar iniciando aqui um trabalho com juventude, em nome de Jesus, para receber, né, aqueles que já são adolescentes, que já, né, já temos aí uma turminha aí que já passou da fase da salinha das crianças, né? A Evelyn, né? Já está com 10 anos, não é isso? Davi, acho que já passou da fase da salinha das crianças, já está na hora de começar a fazer um trabalho diferenciado com eles, né? Porque senão fica ali com brincadeirinha, com essas coisinhas e não cresce, né? Não, a mente não avança. E nós precisamos avançar esses nossos pré-adolescentes, já preparar eles aí para futuramente estarem liderando juventude da igreja, quem sabe, né? Ontem eu já estive conversando com uma pessoa aqui, depois eu vou conversar com os pastores, para a gente já começar a preparar uma liderança para a nossa juventude aqui na igreja. Ano que vem nós precisamos ter essas lideranças, né, para cada rede, para auxiliar os pastores aí, né? Os pastores têm que, na verdade, apenas dar a vocês o suporte, a orientação, né? Acabou esse tempo de pastor ter que liderar a rede de homens, pastora ter que liderar a rede de mulheres, né? A gente precisa levantar pessoas do banco para que vocês liderem, amém? E eles liderem vocês, e eu lidero eles. É assim que a igreja tem que funcionar, porque aí quanto mais pessoas a gente tira do banco, mais espaço a gente vai abrindo, apesar que tem espaço bastante aqui para botar banco aí ainda, né? Mas mais espaço a gente vai abrindo para que as pessoas se assentem. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 24. Livro de Salmos, capítulo de número 24. Amém? Se
Se tiver alguém aí que esteja sem o exemplar aí da Bíblia, você pode compartilhar com esse irmão, senta do lado dele, né? Se você vê alguém aí com dificuldade para achar, apesar que Salmos é fácil, né? Para achar, você ajude essa pessoa, né? Para que ela possa também fazer parte desta leitura. A palavra de Deus diz assim, posso ler? Amém? Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nela habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Repita comigo, essa frase, isso eu quero que você repita comigo, amém? Todos juntos. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, repita, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Aí o texto continua dizendo: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Vamos repetir de novo esses versículo 3, versículo 4 e o versículo 5, toda a igreja, amém? No 3, 1, 2, 3. Quem subirá ao monte? Quem estará? Aquele que é limpo de mãos e não entrega, nem jura, este receberá. E a justiça, amém, glória a Deus. Salmo 24, ele vai falar de céu e vai falar de terra. Ele começa falando da terra, começa dizendo que o Senhor é quem criou os céus, a terra, né? Do Senhor é a terra, perdão, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Aqui está falando da terra, está falando como a terra foi criada, está falando que a terra pertence ao Senhor também, que todos os habitantes, amém? Que o texto aqui está dizendo, não sou eu, todos os habitantes da terra pertencem ao Senhor. Aí aqui vai dizer: aí no 3, aí tem um ponto, né? Que ele firmou ela sobre as águas, ponto. Aí aqui para de falar sobre a terra. Aí aqui agora Deus vai começar a falar sobre um lugar que é o lugar que nós buscamos, que é o lugar que nós precisamos alcançar. E aí o texto vai dizer: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará? Amém? Não é quem está, é quem está, quem subirá, quem estará. Amém? Olha que quando fala da terra, já está dizendo que estava aqui, já estamos aqui. Ele fundou a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam. Então é presente, amém ou não amém? Habitam, nós habitamos na terra. Mas aí quando ele começa a falar do céu, ele já começa a apontar para uma situação futura, amém? Porque ele está dizendo: quem subirá, quem estará no seu santo lugar? Aí aqui no versículo 4 vai dizer quais são as
as qualidades, as virtudes, os valores, os princípios que nós deveremos adquirir para que a gente possa estar um dia, subir e estar. E quais são, o que diz? Aquele que é, o que diz aí o 4? Aquele que é e puro de que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Então nós precisamos, quando a gente olha aqui o texto, esse Salmo 24, há uma coisa atual nos sendo apresentada, amém? Que é a terra, que são os habitantes, e que Deus não se nega a dizer que tudo é dele. Mas apesar da terra ser dele, todos os habitantes ser dele, por quê? Porque foi ele que criou, foi ele que formou. Amém? Mas aí agora ele vai apontar um novo céu e uma nova terra, que aquele que ele criou nessa terra, aqueles que habitam nessa terra, terão que caminhar em direção. Eu gosto muito do Salmo de número 80, eu acho que é 83, 84, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Salmo de número 83, ou Salmo de número 84, que vai dizer, é o 84 mesmo, que vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí vai dizer que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, a sua prole, junto aos teus altares, Rei meu, Deus meu. Aí vai entrar aqui no 4, vai dizer: bem-aventurados que habitam em tua casa e te louvarão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração repita comigo, e cujo coração estão caminhos aplanados. Aí olha o que diz, versículo 6: ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, a chuva do outono o cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião. Está ali, irmão. Aparecer em Sião. Perante quem? Então, o que é essa Sião aqui? Senão essa terra que Deus já preparou. Mas aqui vai dizer que há um caminho a ser trilhado, sim ou não? Que é ao passar pelo vale de Baca. O vale de Baca nós podemos dizer que é essa terra que Deus criou. E que nós temos que passar por ela. Mas vai dizer aqui que aqueles que vão de força em força. Então é necessário nós nos esforçarmos enquanto nós estivermos passando por aqui, para manter os nossos corações limpos, como diz lá no Salmo 24, e repete aqui: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, aquele que não fala enganosamente, aquele que... Então a palavra de Deus, ela vai nos apontar a maneira pela qual nós devemos buscar essa Sião, buscar esse céu, buscar essa eternidade que está preparada para nós. E isso inclui o quê? Valores, princípios. Quando diz ser limpo de mão, ser puro de coração, está falando de vida moral, de vida, digna, de vida reta, perante o Senhor.
A pastora Natália estava falando aqui que tem muita gente que está dentro da igreja, mas o coração não está ainda. Por quê? Porque você olha para a vida moral dessa pessoa, para a vida de princípios, para a vida de valores dessa pessoa, não condiz com aquilo que ela, sabe, está às vezes até aparentando. Mas o texto vai dizer que aqueles que conseguirem ter uma vida de princípios, uma vida de valores, uma vida de obediência, vai fazer do vale de Baca um lugar de fonte. Amém? Vai fazer desse vale de Baca um lugar de florescer. Então está dizendo que nós podemos, mesmo enquanto caminhamos nessa terra, se nós purificarmos o nosso coração, se nós limparmos as nossas mãos, se nós buscarmos os princípios e valores que a palavra de Deus ela impõe sobre nós, para que a gente alcance essa Sião, alcance essa terra prometida, alcance esse lugar que Deus preparou. Enquanto aqui estivermos, nós vamos conseguir ter fontes de águas aqui, nós vamos conseguir fazer com que a nossa terra floresça, que a nossa vida seja abençoada, porque o texto diz que o Senhor, Ele vai abençoar aqueles que é limpo de mão, aqueles que são puros de coração. Diga para o teu irmão, toda caminhada necessita de uma atitude de fé. Amém? Toda caminhada, todo início de uma caminhada necessita uma atitude de fé. E toda caminhada, todo início de uma caminhada necessita também de nós começarmos a entender que nós temos que abrir mão. Quem não abre mão de algumas coisas, de algumas realidades da sua vida, ele não consegue caminhar. Eu acho interessante que a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, se não me falha a memória, vai falar de um homem que chamava-se Enoque, e a Bíblia vai dizer que ele andou com Deus. Andou com Deus. Viveu Enoque 365 anos e andou com Deus. A Bíblia não traz muitas anotações sobre Enoque, mas o que traz já é suficiente para a gente entender o que aconteceu com Enoque. Ele foi arrebatado. Então qual é o segredo para que a gente alcance a Sião? Andar com Deus. É simples assim. A palavra de Deus vai dizer logo depois, vai vindo na genealogia de Enoque, vai vir um homem chamado Noé. Capítulo 6. E viu Deus que a terra estava perdida, os homens estavam longe dele, fazendo o que queria, vivendo de forma totalmente desagradável ao coração de Deus, e o texto vai dizer, numa forma antropomórfica, colocando sentimentos que há em nós em Deus, porque Deus ele não se entristece, Deus não tem sentimento, Deus é espírito, amém? Mas colocando sentimentos em Deus, que há em nós, porque é isso que os homens, quando escrevem, que foram inspirados por Deus para escrever, eles, quando eles vão falar alguma coisa que Deus sentiu ira, raiva, Deus, se alegrou, eles vão atribuir a Deus sentimentos que há em nós, amém? Porque o homem ele vai escrever e ele não vai ser anulado de colocar os seus sentimentos, as suas emoções. Então o texto vai dizer que Deus olha para a terra e Deus se entristece, e Deus ele vai ter um sentimento, que é o homem ali que coloca, que é um sentimento de arrependimento. Arrependeu-se Deus de ter formado o homem, mas Deus não se arrepende, sim ou não? Deus não se arrepende.
Ali é um sentimento que foi colocado porque era a única forma que quem escreveu ali, que segundo a Bíblia diz, segundo os estudiosos diz que foi Moisés, então Moisés atribuiu, só pode ter se arrependido, então vou colocar aqui que Deus se arrependeu. A palavra de Deus vai dizer que Deus olha e Deus fala, vou acabar com essa galera, por quê? Mas aí o olhar de Deus para a terra vai dizer que ele encontra um homem que andava com ele, um homem que era diferente dos outros homens, um homem que tinha princípios, um homem que tinha valores, um homem que tinha, uma vida com Deus. Ele andava, mesmo no Vale de Baca, que estava aquela terra ali, aquele lugar, aquela região, a Bíblia vai dizer que Noé, Deus olha para Noé, e Noé, ele achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele era diferente, pastor Cleito. Diga para o teu irmão, ele achou graça aos olhos de Deus porque ele era diferente. Ele estava no mesmo meio, ele estava no mesmo contexto, ele estava na mesma região, no mesmo lugar, mas ele não fazia as mesmas coisas. Ele não falava como eles, o linguajar dele era diferente, a forma dele agir era diferente, a maneira que ele tratava os filhos, a esposa, era diferente. E isso fez de Noé, uma pessoa também diferente aos olhos de Deus. Quer ser diferente aos olhos de Deus? Seja diferente no meio que você vive. Quer ser diferente aos olhos de Deus? Tenha condutas diferentes das pessoas que te cercam. Porque a palavra de Deus vai dizer que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, os justos e os injustos. Você está compreendendo? Nós estamos aqui numa manhã de Santa Ceia e eu estou falando de um caminho que nós estamos trilhando. A pastora Natália estava falando aqui, eu acho lindo porque Deus ele fez, ela estava falando que nós precisamos, buscar o Deus da nossa salvação. O Deus que acima de tudo, acima de cura, acima de milagre, acima de bênçãos materiais, acima de porta de emprego, acima de qualquer outra coisa, Ele nos promete salvação. Mas há uma caminhada. A palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus que Jesus fala assim, olha, eu tenho para onde eu vou, vocês vão também. E vocês já conhecem o caminho. Jesus fala para os discípulos. E aí a palavra de Deus diz que Tomé vira para Jesus e fala assim, Senhor, como é que nós conhecemos o caminho? Mostra-nos o caminho. Aí Jesus vai dizer assim, mas como é que vocês perguntam? Mostra-nos o caminho, se há tanto tempo eu estou com vocês. Aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então qual é o segredo para nós alcançarmos? Se Ele é o caminho, andar nele. Amém? Diga, se Jesus é o caminho, vamos andar nele. Aí ele diz também, eu sou a verdade. Se Ele é a verdade, vamos viver a verdade que é Ele. E Ele vai dizer, eu sou a... Então vamos viver nele. Amém?
É o segredo de algumas verdades que nós precisamos começar novamente a resgatar para o coração dos crentes. Nós não teremos solução para todas as nossas questões humanas, mas como diz o Salmo de número 83, nós podemos fazer desse nosso vale de Baca um lugar de flores. Se andarmos com Deus, se andarmos na presença de Deus, se vivermos nessa verdade, nós podemos fazer desse nosso vale de Baca, enquanto estamos aqui, um lugar de fonte. A palavra de Deus no livro de Gênesis, logo depois de Noé, vai vir a história de Abraão. Abraão, ele está andando no caminho do seu pai, que é Terá, que era um homem idólatra, que era um homem que vivia dessas coisas. Aí a palavra de Deus diz que eles vão sair de um lugar e eles vão indo com Terá para Canaã, mas a intenção de Terá ir para Canaã era apenas uma intenção comercial, era apenas uma intenção de ir para um lugar onde era um lugar onde ele ia poder vender melhor as suas imagens de esculturas, sabe, e ter uma vida mais um pouco abastada. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles saem de Padã Arã, eles vão parar num lugar chamado Ur dos Caldeus. E a Bíblia vai dizer que ali em Ur, Terá morre. E aí a Bíblia vai dizer que Abraão vai ouvir a voz de Deus. E como é que ele ouve a voz de Deus? Simplesmente dessa forma, Deus vai falar para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que diz no Salmo 24? Quem subir, Aí Deus vai falar para Abraão: vai para uma terra que eu ainda eu te mostrar. Então Abraão não sabia para onde ia. Deus muda a rota de Abraão. Mas aí Deus vai falar para ele: eu te engrandecerei, eu engrandecerei o teu nome, né? Eu vou fazer de você coisa. A Bíblia vai dizer assim que logo depois que Deus termina de falar, e saiu, repita comigo, e saiu Abraão como Deus dissera. Diga, não é só sair, mas é sair como Deus está dizendo. Então não é só vir para a igreja, é vir para a igreja e andar como Deus quer que você ande. É entrar para a fé cristã, sabe, e viver de acordo com essa fé cristã. Esses homens, eles vão se tornar homens grandes, homens conhecidos por atitudes de fé que eles foram tendo. Enoque, Noé, Abraão. Ontem eu falei aqui sobre Elias, e a Bíblia vai dizer que num momento de crise, porque no vale de Baca da gente existe momentos de crise, amém ou não amém? Existe, irmão. Ué. Mas diga para o teu irmão: existem momentos de crise, mas nós podemos fazer esse lugar florescer. Nós podemos fazer desse lugar um lugar de fonte. É só você colocar a tua confiança em Deus. A vida da gente aqui na terra é assim, irmão. Um dia a gente está arrebentando, o negócio está bom pra caramba, está fluindo financeiramente, sabe, o negócio está... Aí parece que Deus permite algumas coisas assim acontecer para a gente poder entender que a nossa dependência vem dEle, entendeu?
A nossa suficiência tem que vir dele, que aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, aquilo que eu conquisto, não é obra totalmente minha. Está entendendo? Esse Elias aqui, irmão, tinha acabado de fazer algo tremendo, algo, né, que marcou a história de Israel. Ele faz uma batalha no monte, faz um desafio, e ele arrebenta com 800, 700 profetas, 400 de Baal, 300 de Azer, e a Bíblia vai dizer que aqueles homens são mortos à espada pelo povo de Israel, porque ele reconquista a confiança do povo através, sabe, do feito que ele fez, da oração que ele fez. O fogo desceu naquele lugar, e eles viram quem era Deus. Mas logo depois vai vir a crise. Diga para o teu irmão, no Vale de Baca tem crise. Nessa terra tem crise. E o texto vai dizer que quando vem a crise, pelo medo, pela perseguição que aconteceu, a Bíblia vai dizer que ele vai fugir, ele vai se esconder, ele vai entrar dentro de uma caverna. Eu falei um pouco disso ontem aqui. E o texto vai dizer que quando ele está dentro da caverna, primeiro ele vai ter 2 períodos de sono profundo, porque isso aponta, às vezes a gente no nosso Vale de Baca, a gente quer fugir dele. O que é uma pessoa em depressão? Se não uma pessoa tentando fugir da sua realidade. Elias, ele entra numa profunda depressão. O texto vai dizer que ele vai parar num lugar e ele vai pegar um sono profundo. Ele quer dormir porque ele não quer acordar, porque ele não quer lembrar da ameaça que ele sofreu, ele não quer lembrar da perseguição que ele está. Então dormir, já viu? Tem gente que fala assim, lembra quando a gente era pequenininho? Não sei se você ainda fala isso para o seu filho, eu acho que não fala. Mamãe, estou com fome. Aí não tem comida, você fala assim, vai dormir que a fome passa. O sono alimenta? Alimenta? Pode alimentar a tua mente, mas o estômago não, irmão. Quando tu acorda com a fome em dobro. Tu quer comer, se tu queria comer um frango, tu quer comer um boi. Sim ou não? E tem gente que acorda de madrugada e não consegue mais dormir enquanto não consegue comer alguma coisa. Mas isso é o quê? Isso é fuga. Amém? Isso é fuga. Bebe água. Mas o texto vai dizer que ele entra numa depressão e ele vai dormir um sono profundo. Porque ele quer fugir do vale que ele está passando. Diga para o teu irmão, não adianta querer fugir. Diga, tem que enfrentar. Não adianta querer entrar num estado de zen. Não, meu irmão, Deus é contigo. Diga para esse irmão, Deus é contigo. Porque ele está lá no sono, o anjo vai lá, dá uma cutucada nele e fala, ei. Aí quando ele acorda, ele olha assim para o lado, ele vai ver pão e água. E o anjo vai falar assim, come e bebe. Aí o texto vai dizer que ele come, bebe e volta a dormir. Só que eu quero te dizer uma coisa aqui. Deus não te alimenta para você ficar parado. Deus não te alimenta para você ficar estagnado. Deus te alimenta para você se movimentar. Amém? O Espírito Santo está aqui nesta manhã dizendo, eu vou tirar pessoas aí da paralisia. Está sendo alimentado hoje, está recebendo pão hoje, está recebendo água hoje, para sair dessa letargia espiritual que você está vivendo. Aí ele entra no sono profundo, o anjo cutuca ele de novo e acorda, aí diz para ele, come e bebe. Mas aí ele vai dizer mais alguma coisa. O que ele vai dizer? Muito longa é a tua caminhada. Ele come, ele bebe. E o texto diz que com aquela comida, com aquela bebida,
ele vai andar 40 dias e 40 noites. Amém? Mas qual é o mais interessante daqui? Eu vou te fazer uma pergunta. Para onde você vai andar com a comida que você recebe e com a bebida que você recebe? Qual é a direção que você vai tomar com o alimento espiritual que você recebe aos domingos de manhã, recebe aos domingos à noite, recebe às quartas-feiras, recebe num culto de rede? Qual é a direção que você vai tomar? Porque não adianta pegar o alimento como Elias, come, bebe, dorme. Come, bebe, recebe a ordem. É longa a tua caminhada, quer dizer, acabou o sono, acabou a letargia, vamos levantar, vamos, fazer algo, vamos nos movimentar, mas é se movimentar na direção certa, porque o texto vai dizer que ele come, bebe, vai andar 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus. Então ele vai se alimentar, pastor Cleito, e ele vai andar na direção certa, ele não vai seguir o fluxo dele, o rumo que ele quer, não, ele vai até o monte de Deus. Mas não acaba aqui. O texto vai dizer que ele entra numa caverna. Diga, ele entrou numa caverna. Mas onde era a caverna? Você pode até entrar numa caverna, irmão, mas não pode ser qualquer caverna. Não pode ser caverna em qualquer lugar. Ele entra numa caverna porque ele está precisando ser curado, ele está precisando buscar força, ele está precisando buscar, uma palavra, ele está precisando, então ele não vai para qualquer lugar, ele é profeta, então o profeta não pode ir buscar orientação em qualquer canto, em qualquer lugar, e andar segundo o rumo da sua vida, não, você tem que ir buscar, orientação, direção em Deus. Ele está passando pelo vale de Baca dele, pastor Creito, como eu passo pelos meus e você passa pelos teus, mas aonde você vai buscar socorro? Aonde você vai buscar solução? Aonde você vai buscar a palavra? Aonde você vai buscar conhecimento? Não adianta ir na tia Candoca, não adianta ir na irmãzinha do coque, não adianta ir em lugar não, que você tem que vir, é em Deus, buscar a direção no Deus que criou o céu, criou a terra, criou você, te formou e tem um lugar certo para te conduzir. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele está lá dentro da caverna, ele vai ouvir uma voz. E o que a voz diz para ele? Pode falar, pastor. O que fazes? Aí não. O que fazes aqui? Está lá no texto, não é o que fazes aí. É o que fazes porque o monte era de Deus. Ele entra na caverna, Deus não está fora da caverna. Porque se Deus estivesse fora da caverna, pastor René, Deus ia dizer, o que você faz aí dentro da caverna, Elias? Mas Deus está lá do ladinho dele dizendo, o que você faz aqui? Eu estou aqui, o que você faz aqui? Você veio me procurar? Você veio falar comigo? Eu estou aqui. O que você está querendo fazer aqui? Deus faz uma pergunta para ele. Amém? Quando a gente chega na presença de Deus, é interessante que Jesus ele vai fazer isso no Novo Testamento com diversas pessoas. Amém? Ele vai virar para aquele homem que está ali deitado ali há 38 anos no tanque de Betesda, e ele vai virar para aquele homem e vai falar assim, o que você está fazendo aqui, cara? Querem ser curado? Ele chega para o pessoal e fala assim, pega aí o cego aí, traz ele até aqui. Quando ele chega, o que queres que eu te faça?
Você está entendendo? E com Elias não foi diferente. Por quê? Se eu vou ao monte de Deus, se eu entro numa caverna, que é uma caverna onde essa caverna, ela está localizada no monte de Deus, eu vou encontrar quem lá? Eu vou encontrar Deus. Mas mesmo eu encontrando com Deus, Ele pode ler o meu pensamento, ele lê, Ele é Deus, e a Bíblia diz que Ele é onisciente, amém? Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que você quer hoje, Ele sabe o que você quer, mas Ele também sabe o que você precisa, porque nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. E a Bíblia vai dizer que Deus está ali. Deus sabe o que Elias quer. Deus sabe o que Elias precisa. Mas Deus vai perguntar: o que tu está fazendo aqui? Me procurou para quê? Está precisando de alguma coisa? Fala aí. E aí Elias vai abrir o coração dele. Elias vai dizer: Senhor, está ruim para mim. Estou sendo perseguido. Estão querendo me matar. Se o senhor puder aliviar essa situação aí, porque o texto vai dizer que ele pede a morte. E Deus está só ouvindo ele. Todo mundo já foi morto. Só ficou eu. E Deus está ouvindo ele. Deus te ouve, irmão. Deus ouve um montão de besterol que a gente fala. Porque Elias está falando um monte de besteira. Para ele era importante. Por isso que Deus ouve. Não tem psicólogo melhor do que Deus, né? Terapeuta melhor do que Deus. Porque Deus ensina. Deus, ele senta e fala assim: fala, meu filho. Foi o que ele fez com Elias naquela caverna. E não tem que ter vergonha de falar, não, meu. Fala um monte de besteira que você tem para falar. Sabe, Deus vai te ouvir. E Deus ouve Elias. E aí, olha o que Elias pensa que de repente que Deus vai fazer. Que Deus vai assim: ó, fica aqui nessa caverna escondido, Elias, que eu vou agora lá resolver essa parada para tu. Vou lá, vou matar Jezabel, né? Vou matar Jezabel, vou pegar quem está te perseguindo, vou arrebentar com todo mundo, vou tirar Acabe do trono, vou acontecer e tal. Talvez seja isso que Elias estava pensando que Deus ia fazer. Mas Deus fala para Elias assim: tem coisa, irmão, que a cabeça da gente dá um nó. Porque Deus está lá dentro da caverna, junto com Elias, falando com Elias. Aí Deus fala para ele assim, ó: sai da caverna, porque eu vou falar contigo. Mas Deus não estava falando com ele, irmão. Porque tem palavra que é só para te tirar da caverna. E tem palavra que é para te dar uma direção. Deus não dá direção a quem está dentro da caverna. Por quê? Me pergunta por quê, pastor? Porque dentro da caverna a tua visão é limitada. Caverna só tem uma direção. Qual é a direção? A boca de saída da caverna. Então, para Deus dar uma direção a Elias, ele tinha que tirar ele daquela limitação visual dele. E a caverna era onde? Monte é lugar alto, visão privilegiada, visão panorâmica. Amém ou não amém? Então, quando Deus, só que a visão dele dentro da caverna é limitada. Deus está falando com pessoas aqui: olha só, eu vou te tirar dessa caverna, eu vou te tirar dessa situação, sabe? E vou te mostrar uma visão panorâmica. Porque não é o que você está vendo, o que eu quero que você veja é algo muito maior e muito mais excelente. Dentro da caverna, Elias achava que era o fim. Por quê? Porque a visão é curta, a visão é limitada.
Quando eu olho para a minha situação, para os problemas que eu estou vivendo, para a realidade que eu enfrento, para os problemas do casamento, para os problemas financeiros, para os problemas, sabe, de saúde, a minha visão é como quem está dentro de uma caverna. Aí Deus vai falar: sai da caverna, porque eu vou falar contigo. Aí o texto vai dizer que vem um vento forte, vem um terremoto, mas ele vai ouvir a voz de Deus de uma forma suave, de uma forma branda. Por quê? Porque quem está em depressão não adianta gritar com quem está em depressão. Não adianta você querer dizer para o cara: tu tem que fazer isso, sacudir o cara, sabe? Não. Você tem que falar de uma forma que ele compreenda o que você está falando. Aí Deus já fala: Elias, olha só, acabou não, filho. Eu ainda tenho um projeto contigo. Cutuca esse irmão e fala assim: ó, não acabou não. Fala: Deus ainda tem projeto com você. Tu pensou que era o fim, que estava tudo acabado. Por quê? Porque o marido não se converte, porque os filhos estão rebeldes, porque a porta de emprego se fechou. Tu pensou que agora não é o fim não, querido, é o início, é o começo. Sabe, Deus está falando através de mim aqui hoje, falando para nós, inclusive para mim: sai da caverna, porque agora eu vou ampliar a tua visão e vou te mostrar que eu ainda tenho muita coisa para fazer em você e através de você. Aí a Bíblia vai dizer que ele sai. Aí o texto vai dizer: agora você vai, unge Jeú, rei de Israel, e ele manda ungir 2 reis, Azael, né? Mas ele vai falar assim: e unge Eliseu, profeta em teu lugar. Pô, pastor, eu sou fugiu do texto. Não, eu estou falando de uma caminhada. Eu estou falando de pessoas que têm que enfrentar os seus vales de Baca, mas enfrentar com Deus, enfrentar confiando em Deus, acreditando que Deus está do teu lado, está perto de você, está nessa luta contigo. Aí a Bíblia vai dizer que ele, entre o sair da caverna, ungir os reis, ungir Eliseu, dirigir uma escola. Olha quanta coisa ele fez. Dirigir uma escola de profeta. Pastor, ele dirigiu uma escola de profeta? Claro. É só você olhar o texto, quando ele vai começar a caminhar com Eliseu. Ele vai vir de Betel, e os profetas estão olhando: olha, se liga, porque Deus falou aí que vai tomar ele. Ele, ó, calado, todo mundo, estou colado com o homem. Amém? Eu vou com ele até o fim. Aí o texto vai dizer que muita gente fala assim: e ali Elias desce e acabou. Não, não acabou não, irmão. São 40 anos. Ele vai passar um período de 40 anos discipulando Eliseu, ungindo os próximos reis e discipulando outros profetas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Deus, ele está aqui hoje falando para mim e para você que o desejo dele nessa caminhada, o florescer do Vale de Baca é isso, é fazer com que o vale se torne em fontes, é isso, é você ser produtivo, é você ser uma pessoa que vai dar frutos, que vai frutificar na tua caminhada, sabe, até acontecer aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Elias não sai dali e só unge Eliseu, não. Ele vai preparar outros profetas. E vai preparar uma outra liderança.
Ele não sai dali e vai viver, não, querido, ele vai continuar a chamada, aquilo que Deus tinha para ele. Há momentos na nossa vida que a gente começa a obra, está fazendo, o negócio está pegando, sabe, a gente está ali com o maior gás, mas tem hora que vem um cansaço, tem hora que vem uma fadiga, tem hora que vem uma luta. Não se esqueça, o mesmo Deus que esteve contigo lá no monte, fez cair fogo, sabe, que você foi usado por Deus, sabe, pregou, o negócio pegou, pregou e teve batismo com o Espírito Santo. É o mesmo Deus que está no quarto escuro com você, é o mesmo Deus que está na prova com você, é o mesmo Deus que está nas adversidades com você. É o mesmo Deus, Ele não se aparta da gente. E o texto vai dizer que depois desses 40 anos, ele vai sair de Betel, ele vai passar por Gilgal, ele vai passar por algumas cidades, e o texto diz que ele atravessa o Jordão. E o que acontece depois que ele atravessa o Jordão? Vem um redemoinho e leva ele. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e aquele que é puro de coração. São verdades que nós precisamos aprender. São verdades que o Senhor quer nos ensinar. Nós estamos aqui numa manhã de Santa Ceia, numa manhã em que nós estamos aqui relembrando, sabe, a morte, a ressurreição, sabe, todo o sacrifício que Jesus Cristo, Ele fez por nós. A Bíblia vai dizer que se Deus não poupou o seu filho, não poupou ele de quê? Não poupou ele das lutas, não poupou ele do sofrimento, não poupou ele das adversidades, mas também o exaltou soberanamente. Aí diz, não dará a vocês também as mesmas coisas? É o vale, irmão. É o vale de Baca. É o deserto que nós temos que passar, as lutas que nós temos que enfrentar, mas enfrentar sempre caminhando na direção certa, se purificando, se limpando através da palavra, sabe, não se ajustando ao sistema do mundo. Por isso que Paulo vai dizer, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, quer dizer, saia da forma. Isso é vida limpa. Ser limpo de mão é isso, ser puro de coração é isso. É você viver nessa verdade aqui que a palavra de Deus nos apresenta. E assim como Eliseu, como Elias, é fazer discípulos, gente. Fica de pé em nome de Jesus. Eu acho lindo a palavra de Deus lá com a carta que Paulo vai escrever a Timóteo. E ele vai dizer para Timóteo, olha só, Timóteo, ninguém despreza aí a tua juventude, Timóteo. Ser exemplo dos fiéis. Ser alguém, seja puro de coração, seja limpo de mãos, seja exemplo para essa turma. E da mesma forma que eu fiz contigo, Timóteo, da mesma forma que eu te orientei, da mesma forma que eu te discipulei, da mesma forma que eu te ensinei, transmita isso a outros. Da mesma forma que Deus tira Elias da caverna e manda ele ser produtivo, ele fala para esse homem ser produtivo, ele vai falar para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra, farei de ti uma grande nação. Tu vai ser pai de uma nação, tu vai frutificar. A primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca, a Bíblia diz que ele planta uma vinha. Ele quis ser frutífero.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus já te tirou da caverna do mundo, te trouxe para cá, e está dizendo, e aí? Vamos frutificar? Ah, mas é difícil, mas vamos frutificar. Ah, mas ninguém quer, vamos frutificar. Ah, mas ninguém ouve, vamos falar. Tem uma frase que é de... Eu pensava que, eu li uma vez, falaram que era de Charles Spurgeon, mas não é de Charles Spurgeon. É uma frase que é de São Francisco de Assis. Que ele vai dizer assim: pregue o Evangelho. Se possível for, use palavras. Quem é limpo de mão, quem é puro de coração, prega com a vida. Prega com o dia a dia. Quem está te vendo, está olhando, ele é diferente. Ela é diferente. Rapaz, ele não xinga. Já viu que ele não xinga palavrão? Já viu que ele não... Tu não vê ele querer dar rabo de arraia e outras coisas? Tu vê que às vezes ele passa por umas situações, mas tu vê que ele mantém o equilíbrio, ele mantém o controle, ele mantém... Esse cara é diferente. Esse homem é diferente, essa mulher é diferente. E você não está falando nada. Porque você está pregando com a sua vida. Você está pregando com as suas ações. Você está pregando com o seu comportamento. E você nem percebe, mas se você tem uma atitude assim, você está marcando a vida de pessoas. Você está marcando a vida dos seus filhos, está marcando a vida até do seu marido, da sua esposa. Você está marcando a vida das pessoas, porque você está percebendo, eles estão olhando para você e dizendo assim, mas que segredo é esse? E você só vai abrir a tua boca quando eles te perguntarem. Que segredo é esse? Aí tu vai dizer, rapaz, eu sou crente. Eu ando no caminho. Eu vivo essa verdade. Eu estou passando aqui no mesmo lugar que você está passando, mas eu aprendi a passar por esse lugar de uma forma diferente, fazendo desse lugar um lugar melhor para mim e para quem estiver do meu lado poder viver nesse lugar enquanto eu aqui estiver. Não espere as pessoas fazer do lugar o lugar melhor, não. Faça você do lugar que você está um lugar melhor para se viver, para se conviver. Somos nós que temos que fazer, somos nós que temos que ser, sabe, os pacificadores, sabe, os pobres de espíritos, sabe, somos nós que temos que ser os bem-aventurados. Somos nós que temos que mostrar para as pessoas quem é Deus. Quando alguém pergunta, quem é Jesus? Olha para a minha vida, pô. Olha para a minha vida. Ele habita em mim, Ele mora em mim, eu sirvo a Ele. Esses homens andaram por esse vale, fizeram esse vale florescer. Nós estamos aqui nesse vale e podemos fazer esse vale florescer. Mas há um lugar preparado para nós. Há um lugar que a Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nem chegou ao coração do homem, mas que está preparado para aqueles que confiam, para aqueles que creem, para aqueles que esperam no Senhor. Esse lugar, querido, é a vida eterna, é um lugar maravilhoso, onde a palavra de Deus diz assim, que um dia, todos, de todas as línguas, de todos os povos, todas as línguas e nações, estarão ali. Eu quero estar lá. Glória a Deus, quem levantou a mão também quer estar lá. Eu quero fazer parte, sabe, desses milhares e milhares que estarão ali com vestes brancas diante do Senhor. Mas a gente precisa ir aqui, ó,
mudando as nossas vestes aqui, limpando as nossas vestes aqui, ó. Aqui é o lugar do caminho, e nós vamos chegar lá. Coloca a mão no teu coração. Diga: Senhor Jesus, me ajuda na minha caminhada. Diga: eu não consigo sozinho. Diga: assim como o Senhor foi com Elias, seja comigo. Me tire das minhas prisões. Diga: não permita que eu permaneça com a minha visão curta, mas que eu possa ter uma visão panorâmica. Fala: Senhor, que os problemas da vida não venham me prender em cavernas, que o medo não venha me paralisar, que eu possa ser, Senhor, alguém que confie no Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, porque eu quero, Senhor, atravessar o vale de Baca, que é essa terra, que é esse mundo, mas eu quero chegar no lugar santo, no lugar que o Senhor criou, que o Senhor preparou. Mas eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude a me limpar todo dia, a me purificar todo dia, a ser santo como o Senhor é santo, e a alcançar, Senhor, as promessas que o Senhor tem para mim. Promessa de salvação e de uma vida, Senhor, abençoada. Assim eu oro, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Vamos louvar o hino aqui, amém? Que o Senhor possa te abençoar, querido. Vamos nos preparar para a ceia. Em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes, porque tua cruz maior que o teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. As palmas. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não suportando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, nova de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo e glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutar a perfeita paz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ceiar, irmãos. Vamos ceiar debaixo desta palavra. Você crê que Jesus está voltando? Amém ou não amém? Amém?
Nunca deixem roubar isso do teu coração. Sabe, nunca tenha isso nunca tenha essa promessa como tardia, como muitos já estão. Estamos chegando a um período da igreja que nós precisamos voltar um pouco à igreja primitiva.